Bom dia, crianças! Agora nós vamos de conteúdo novo em Geografia, onde nós iremos falar sobre a singularidade geográfica das regiões brasileiras e a identidade nacional, e em seguida sobre a população brasileira, tá certo? Então, vamos aqui acompanhando. Primeiro, vamos iniciar com a singularidade geográfica das regiões brasileiras e a identidade nacional, tá certo? Agora vamos conhecer um pouco sobre cada região brasileira. Nós sabemos que o nosso Brasil é formado por 5 regiões: região norte, né, região nordeste, sul, sudeste e centro-oeste, não é isso? Como nós já até vimos, inclusive, no conteúdozinho anterior a esse. Então, vamos iniciar com a região norte. A região norte, ela é a menos povoada, certo? E é o que justifica a presença da floresta amazônica, que nós sabemos, assim, é o grande destaque, né? Essa floresta aqui no Brasil, certo? Assim, porque ela é muito rica, né, na questão da fauna, dos animais e da flora, da vegetação. Depois, essa região norte, ela é formada por... ela é a mais extensa, né, a maior em termos de extensão territorial, mas ela é a menos povoada e ela é formada por 7 estados. No caso, Amazonas, né, Acre, Rondônia, Roraima, Pará, né, Amapá e Tocantins. São os estados que formam a região norte. Depois nós temos abaixo a região nordeste, a região na qual nós residimos. Nós moramos na região nordeste. A região nordeste, nós sabemos que foi por onde iniciou, né? Iniciou a nossa colonização aqui no Brasil, onde os portugueses, né, chegaram, foi pela nossa região nordeste. E nós sabemos que essas regiões, norte e nordeste, elas são banhadas pelo quem? Pelo Oceano Atlântico, tá certo? E depois nós temos a nossa região nordeste, ela é formada por 9 estados. Certo, gente? Aqui possui o maior número de estados, é a região nordeste. No caso, o nosso estado que nós moramos, né? Piauí, aí temos Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. São os 9 estados que formam, né, a nossa região. E nós temos uma grande diversidade cultural, ok? Então, vamos agora aqui. Essas imagens aqui que eu coloquei nessas duas primeiras imagens está representando quem? A região norte, né, gente? A questão da nossa vegetação, da nossa flora. Aí, né, nós temos a primeira imagem, a questão da floresta amazônica. O grande destaque da região norte é a região menos povoada, não esqueçam, mas é a maior, né, em extensão. É a mais extensa, né? E do lado nós temos aí, né, a questão da fauna, que é a criação, reprodução dos animais, né? Nós temos aí um grande destaque na região norte. Depois, abaixo, nós temos a região nordeste, as riquezas. Muito embora nós sejamos ainda, o nosso estado seja muito criticado, mas nós temos muitas riquezas, certo? Nós temos aí essa primeira imagem, né, representando, né, os pontos turísticos, né, da nossa região nordeste. Temos aí do lado, no caso, né, o Parque Nacional da Serra da Capivara, né, onde está lá o maior sítio ecológico, né? Nós temos aí o que? As pinturas rupestres, né? Encontramos aí em São Raimundo Nonato, no nosso estado, Piauí, certo? As pinturas rupestres que nós falamos lá em história, lembram? Então, agora nós vamos ver a região sudeste. Gente, como nós vimos, a região sudeste, ela é formada apenas por 4 estados, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. Ela é a região mais desenvolvida e a região mais populosa. Apesar dela ser formada por 4 estados, mas desde o início da nossa colonização, que iniciou pela região nordeste, que as pessoas, né, migram, né? Porque as primeiras fábricas, indústrias, elas chegaram na região sudeste. Então, daí até então, desde a nossa colonização, que as pessoas migram para São Paulo, acreditando que lá elas vão melhorar suas condições de vida. Ainda hoje, muito embora hoje as coisas já estejam mais difíceis e nem sempre as pessoas que migram daqui para lá, conseguem êxito como antigamente, certo? Depois, então, não esqueça a região sudeste, a mais populosa e a mais desenvolvida, certo? Depois, a região sul, ela é formada apenas por 3 estados, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ela é a menor região, tá certo? Em termos de extensão, é a menor.
Depois temos a região centro-oeste. A região centro-oeste é a única, certo, que não é banhada pelo Oceano Atlântico. O nosso estado, né, a região nordeste é banhada pelo Oceano Atlântico, a região sul, região norte, nordeste são banhadas, né, sudeste são banhadas pelo Oceano Atlântico. A região centro-oeste é a única que não é banhada pelo Oceano Atlântico, tá certo? Formada por esses 3 estados. E aqui na região nordeste, região centro-oeste, desculpa, fica o quê? O Distrito Federal, né? Fica em Goiás, tá certo? Então, observe. A centro-oeste, a região centro-oeste é a segunda região mais extensa do Brasil. E não esqueça, fica o Distrito Federal, gente, onde fica a sede do governo federal. Então, podemos agora estar observando aqui, né, essas imagens. A primeira que está representando quem? Brasília, aí o Congresso Nacional, certo? Nós temos aí representando, né, as principais imagens representando Brasília e onde fica o presidente da República, né? A segunda imagem aí, nós temos aí as paisagens representando a região sul, certo? Formada apenas por 3 estados. E abaixo nós temos aí a região, sudeste, né? Representando o grande destaque São Paulo. Nós temos aí a questão do avanço tecnológico, que hoje a questão dos prédios, né? Foram acabando com as residências, são prédios nessas grandes cidades, porque abrigam maior quantidade de pessoas. E vocês estão vendo aí a última imagem, que é o quê? De uma favela, né? As pessoas que migram daqui para lá, que não conseguem se estabilizar em um local melhor, vão morar assim, sabe? Em morros, que quando chega agora esse período chuvoso, período das chuvas, tem desabamento, muitas pessoas perdem famílias, perdem seus objetos também, né? Então, aí é a nossa realidade atualmente de São Paulo, tá certo? Por isso que muitas pessoas não conseguem mais obter sucesso financeiro quanto as que viajavam antigamente. Aí agora nós temos agora, gente, o nosso outro conteúdo que é sobre a população brasileira. Sobre esse conteúdinho da singularidade geográfica das regiões brasileiras, vocês dêem mais uma lida nesse conteúdo, é página 16 e 17. Em seguida, vocês façam uma atividadezinha, página 18 e 19. Agora nós vamos ver sobre a população brasileira. A nossa população, né, do nosso país. No Brasil, segundo a estimativa, né, do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é ele que nos diz, é o órgão responsável para dizer, né, aproximadamente quantos milhões ou bilhões de pessoas formam, no caso, a nossa população. Eles fazem pesquisas, e essas pesquisas são realizadas de 10 em 10 anos, né? Então, segundo estimativas, né, segundo o último censo que o IBGE fez, a última pesquisa, nós temos cerca de 207 milhões de habitantes, né, no nosso Brasil. Abaixo nós temos essa pirâmide aí, a pirâmide da população nossa brasileira, onde nós vamos ter 1/3 da população tem de 0 a 19 anos. Depois a população adulta, que é a maior parte, 50,5%, e 9% lá no topo, que são dos idosos, certo? Então, como essas pessoas estão cada vez mais centradas, né, nas áreas urbanas, hoje, atrás de melhores condições de emprego, né, o crescimento da população, ele tem diminuído por causa, né, da redução da taxa de natalidade, né? Natalidade é nascimento, certo? A redução da taxa de natalidade, tá certo? Então, o crescimento da população tem diminuído, as pessoas estão se prevenindo mais, vendo as difíceis condições de vida, não tá nascendo mais tanta criança. Houve uma redução, certo? Não quer dizer que ainda não está nascendo, que a gente sabe que tá, né? As famílias agora estão mais se policiando, então o crescimento da população ele tem diminuído, segundo os últimos dados. Então, ao longo dos últimos 500 anos, né, o povo brasileiro ele tem se constituído por pessoas que migraram para cá, para o Brasil. O nosso povo, nós sabemos que desde a nossa colonização, ele não é formado apenas por nós que já habitamos aqui, não, por as pessoas que migram, que vêm de outros países, de outros lugares para cá. E cada grupo humano, ele fica especificamente, né, determinado em um local, por exemplo, né, como nós vamos ver agora. Nós temos os europeus, né, principalmente, né, os portugueses, né, que vieram para cá, para a região nordeste, para colonizar o nosso Brasil, certo? E depois eles trouxeram os negros, né, vindo da África, para virem também trabalhar aqui.
e os índios nativos que já habitavam aqui, principalmente na região Nordeste. E ainda hoje, né, região Nordeste, região Norte, devido, né, à grande quantidade ainda de floresta na região Norte, os índios, né, habitam lá, ainda se tem, né, exemplos de aldeias, né, na região Norte, certo? Então, nós temos a predominância, né, do negro, nós temos também na região Nordeste, na região que nós moramos, certo? Então, cada povo, cada região tem, né, um traço característico, vem lá da colonização, certo? Depois nós temos, depois da independência do Brasil, gente, muitas outras pessoas também migraram para cá, certo? Europeus, italianos, alemães, espanhóis, asiáticos e até árabes. Eles migraram para cá. E esses povos, né, eles se destacaram muito na região sudeste, porque eles vieram trazendo a questão tecnológica, né, as primeiras fábricas, indústrias. Por isso que as pessoas ainda hoje querem migrar para São Paulo através da procura de emprego. E na região sul, né, predominaram apenas grupos humanos europeus, né, no sul, os alemães, italianos e eslavos. Por isso que lá no sul a questão da cultura, né, da etnia de lá, ser mais a pele o quê? Clara, né, o amarela, né, o branco, por conta que eles foram mais, a predominância lá, as pessoas foram mais colonizadas por alemães, italianos e eslavos. Depois nós temos também, aqui abaixo, né, atualmente, grande parte da população brasileira, ela não vive no lugar onde nasceu. Né? Nós sabemos que as pessoas migram sempre de um país para um outro, de uma região para outra, de um município para outro. As pessoas vivem sempre migrando, né? Da cidade para o campo, do campo para a cidade. Embora nós saibamos que hoje a população ela vive mais nas cidades, tá certo? Então, geralmente, e elas migram por quê, gente? Geralmente migram à procura de melhores condições de vida, né? De trabalho, educação, para estudar, como eu falei. Muitas pessoas migram daqui, vão para Portugal para estudar, para se formar, né? Melhores condições de saúde e outros serviços que levam as pessoas, né, a migrar, né, da cidade para o interior, do interior, na verdade, para a cidade, migrar de um lugar para o outro, tá certo? Também a questão dos fatores culturais e políticos também interferem nessa migração. Então, a cidade, ela representa a concentração das pessoas, como nós sabemos, local onde eles procuram infraestrutura, certo? Muitas pessoas migram mais para a cidade através de água encanada, né, gente? A questão dos serviços básicos mesmo, essenciais, indispensáveis na nossa vida. A saúde. Nós sabemos que é na cidade que a gente encontra, né, hospitais para fazer exames, né, se consultar. Muitas vezes tem até consulta, né, na zona rural, mas exame você não faz, né? Então as pessoas migram atrás desses serviços essenciais. A educação, né, a questão do lazer também, transporte e também ofertas de mercado, né? Questão de emprego em lojas, né, supermercados. Tudo isso leva as pessoas, né, a migrarem de um lugar para o outro. E as migrações brasileiras, certo? Vamos ver essas migrações brasileiras. A questão dos internacionais, muitas pessoas, inclusive pessoas aqui da nossa região, nós conhecemos que mora fora, que mora na Europa, que mora nos Estados Unidos, que mora em Nova York, que mora em Portugal, por exemplo, país que colonizou aqui o nosso Brasil, certo? Então, os países, nós temos aí muitas pessoas que migram, né, para a Europa. As pessoas, elas emigram por diversos motivos, como nós falamos, as condições políticas, né, desfavoráveis, situação econômica precária, perseguições religiosas, devido a guerras, casamentos, pessoas que conhecem uma pessoa aqui que veio da Europa, né? Depois vai com essa pessoa embora porque se casou com ela, né? A questão do clima também leva as pessoas a mudar de um lugar para o outro. Entre vários outros motivos que levam, né? Ninguém não migra assim do nada, migra porque tem um motivo, tá certo? Que levam as pessoas. Então, da mesma forma que tem pessoas que migram daqui para outros países da Europa, por exemplo, tem também pessoas de lá que migram também para cá, chegando aqui no Brasil pelos mesmos motivos que levam os brasileiros a viajar também, tá certo? Muita gente aqui da Bolívia, por exemplo, do Peru, vem para cá, através de quê? Para se fixar em São Paulo para conseguir trabalho. Nós sabemos bem em Teresina, por exemplo, nós temos japoneses, né? Tem muita pastelaria de japoneses, por exemplo, pessoas que vieram lá do Japão atrás de emprego aqui, né?
como nós sabemos. Aí abaixo nós temos aí uma curiosidade, né? Você sabia a questão da etnia, que é uma coletividade de indivíduos, características biológicas semelhantes e que geralmente compartilham a mesma cultura e a mesma língua, falam a mesma língua, né? Nós temos aí o indígena, os principais grupos que formaram o povo brasileiro: o indígena, o branco, o negro, o amarelo. O indígena são os nativos, as pessoas que quando os portugueses chegaram aqui para colonizar, eles já habitavam aqui. O branco, que foi os portugueses que chegaram aqui. Os negros, que vieram da África, né, para trabalhar aqui também. E o amarelo, que é um grupo humano que apresenta características físicas semelhantes às das pessoas, né, da parte do Oriente. Então, crianças, esse conteúdo você encontra no nosso livrinho de geografia. Você é convidado a fazer uma leitura da página 20 à página 22. E em seguida vocês façam a atividade da página 23 à página 25, tá certo? Então, leiam o conteúdo e caprichem na letrinha.